Olá pessoal, eu sou Patrícia Villanova e este é o Conexão das Mulheres. Estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. Você sabia que 6% da população tem medo de dirigir? É verdade. E você sabia que tem um especialista aqui que vai conversar comigo que cuida de você e desse seu medo de dirigir? Recebo com muito prazer Cecília Avelina, seja muito bem-vinda. Obrigada. E obrigada pelo convite. Ah, Foi imagina. um prazer. É um tema muito importante. Eu não tinha noção que 6% da população do Brasil ou mundial? Olha, essa estatística foi feita no Brasil. No Brasil. Feita pela Associação de Medicina de Tráfego, né? Tem isso, medicina de tráfego? Tem uma associação de medicina de tráfego. Tá. E de onde vem esse medo? Você é psicóloga, né? Você é psicóloga. Sou. E se especializou nisso, né? Esse medo de dirigir. Então, na realidade, não existia uma especialização, não foi uma escolha, foi um monte de coincidência que me levaram a começar a trabalhar com isso. Eu também não sabia, eu era muito nova, quando eu fiz a minha primeira, a meu primeiro enfrentamento, eu tinha 18 anos. A única coisa que eu fazia na época era dirigir bem. Tá? Porque Você gostava? Eu gostava, aprendi muito erradamente, muito cedo com o meu pai, e eu tinha muita confiança. Então as pessoas percebiam aquela Desenvoltura no volante. E aí começaram a pedir, me ajuda, tal e coisa, e eu ajudava. Mas você nem era psicóloga ainda. Não, estava no primeiro ano de faculdade. E aí eu ia, ajudava uma, ajudava outra, até que uma amiga minha me procurou e falou assim, olha, eu ganhei um carro e eu não consigo tirar da concessionária e o meu pai queria que eu tirasse. Falei, vamos embora. Aí Já era habilitada. Já era habilitada. Aí chegando na concessionária, não, meu pai, deixa ele para lá, você tira. Aí eu vi que ela começou a entrar num desespero. Falei assim, calma, vamos com calma. Conversei com uma pessoa na concessionária, falei, tem um pátio ali. Vai lá e treina um pouco, dá uma aulinha para ela. Eu falei, vou. E eu fiz isso. E aí dei uma aula. E aí, com muito comando verbal, ou seja, falando, ela levou esse carro até em casa. E aí eu falei assim, tá bom, agora vamos desenvolver. E aí eu passei era aula, né? Porque eu não era nem psicóloga, não era nada mais era do que aula. E aí, Patrícia, eu comecei a perceber que vinha gente que não sabia dirigir, que você ensinava um pouco o básico, a pessoa ia. E tinha pessoas que vinham com sintomas físicos, vinha com choro, vinha com desmaio, vinha suando. Eu falei, poxa vida, aí eu já na faculdade comecei a perguntar para os professores. Você está encontrando uma fobia, Cecília? Porque o medo, Patrícia, ele é uma emoção. E é uma emoção boa. Porque o medo é protetor. Sim. O medo te protege. Mas também te paralisa. Então, mas aí quando paralisa, não é mais medo, é fobia, tá? Porque o medo, ele é protetor, então ele faz você perceber o que você vai fazer. E se você começa a ter muito medo, ele ficar exacerbado, muda de nome e ele começa a paralisar a sua vida. Então, eu comecei a perceber que tinha uma fobia. E aí, eu fui indo porque foi muita procura. Eu não comprava nada, eu era estudante. Era o seu laboratório. Era o meu laboratório, mas eu não sabia ainda que era um laboratório.
Eu não sabia que tinha tanta gente. E aí foi vindo, foi vindo, foi vindo. Eu meio que fui montando um jeito de atender e ia dando certo, tal e coisa. E todo mundo, por que você não faz isso, tal e coisa? Bom, você se forma, quem que se forma tem dinheiro para abrir uma empresa? É. Eu não tinha. Aí fui trabalhar em outras, mas sempre as pessoas me procurando. Até que uma época minha vida deu uma melhorada, ganhei um. Eu falei, eu vou abrir essa escola. Que é o Instituto? Ele presencial, ela se chamava Clínica Escola Cecília Bellina, e o Instituto é um online. A Clínica Escola Cecília Bellina, ela teve 14 unidades em estados diferentes. Nós atendemos cerca de 15 mil pessoas, né? Uma equipe de 19 psicólogos. Ela tinha São Paulo, Rio, Campinas, Minas Gerais e Vitória, em várias cidades. Tá. Como eu tive o meu trabalho, por ser muito inovador, eu tive uma certa visibilidade na mídia. E aí, pessoas do Brasil inteiro me procuravam. Quando eu lancei meu livro, eram pessoas do Brasil inteiro. E eu sempre querendo ajudar, porque aí virou paixão, né? Uhum. Eu querendo ajudar e não podendo. E aí eu escrevi o livro, eu dava curso, mas não adiantava. Eu percebia que era além, era cuidar desta ansiedade, cuidar desses pensamentos ansiosos. O que são esses pensamentos? Eu vou bater, eu vou atropelar alguém, eu vou passar vergonha, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, aí quando o CRP, o Conselho de Classe de Psicologia, liberou o online, eu falei, é a minha chance. Você atinge no mundo inteiro. E realmente, eu estou cuidando de pessoa de Portugal, estou cuidando de pessoa da Suíça, estou cuidando de pessoa dos Estados Agora, Unidos. as pessoas que te procuram normalmente são pessoas que ainda não são habilitadas ou são habilitadas, mas têm esse bloqueio de passar mal, de não conseguir pegar o carro. Isso é muito interessante. De todas as etapas. Eu tenho pessoas que me procuram porque não conseguem se matricular na autoescola. Elas têm medo de fazer a matrícula. Já bloqueia ali? Já. Né? Há pouco caso eu tive um homem de 42 anos. Eu não consigo, Cecília, eu não consigo ir para a autoescola. Então, me procura quando não consegue começar a fazer as aulas práticas. Me procura muito, muito exame, medo de exame. Né? Nós temos uma profissional no Instituto que só cuida disso, né? Medo de passar no exame. E nós temos a pessoa já habilitada que tem medo de dirigir. E agora? Então a idade vai de 18 até infinito, né? Até 85. Imagina. A pessoa mais velha que a gente cuidou tinha 85. Agora, já há muito tempo, mas cada vez mais, tem a pessoa que já dirigiu 20, 25 anos e aí passa a ter medo. Tá? Ela tem um pânico dirigindo, ela começa a passar mal, ela começa o dirigir para ela se torna sofrido. Se tornou sofrido, a pessoa se afasta. Sim. O ser humano gosta de prazer. O ser humano não gosta de desprazer. O desprazer a vida manda. E a gente tem. Mas a gente não vai fazer na vida só o que a gente gosta, infelizmente. Não. E a gente tem que saber viver os sofrimentos que a vida manda. Mas eu não vou procurar sofrimento. Então, se o carro está me trazendo sofrimento, eu abandono. Abandone tudo bem? Tudo bem, se ele não fizesse tanta falta, né? É. E aí que é a questão. Porque aí começa a paralisar a vida da pessoa. E aí ela quer voltar. Então, tem muitas pessoas que dirigiram 20, 25 anos, às vezes motoristas profissionais que tiveram. Mas aí eu imagino que muitos desses profissionais ou pessoas que dirigiram a vida inteira e começam com bloqueio é da experiência que o trânsito, principalmente em São Paulo, é muito louco. Você vê de tudo ali. Então, diversas situações podem te levar àquela situação de pânico. Na realidade, essa pessoa está com transtorno de ansiedade, porque a fobia. Não é por conta do carro, né? Não. É anterior a isso. A fobia
faz parte dos transtornos de ansiedade, né? Qualquer tipo de fobia. E essa pessoa, ela antes de estar com a fobia de dirigir, ela está com um transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade é muito fácil chegar no carro por causa da violência, por causa da agressividade, por causa do ambiente quase inóspito do trânsito, né? Então, é muito fácil. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Ah, vou ficar com medo de quê? Né? Parece assim. Ah, não, o mais fácil é correr pro carro, porque das atividades que essa pessoa realiza, o ambiente mais violento, o ambiente mais difícil, o ambiente que todo dia está na televisão trazendo um monte de tragédias. Então, isso tudo que eu faço na vida é fácil ficar com medo do dirigir. Uhum. Mas essa pessoa, sim, ela está com um transtorno ansioso. Tá, então existe a pessoa que desenvolveu ao longo da vida esse transtorno de ansiedade e tal. Agora, e os novatos? A gente sabe que vem aí uma geração agora que não quer nem saber de carro, não quer nem saber de dirigir. Geração nova aí que tá deixando para tirar a carta depois. Depois, ou nem tirar também. Nem tirar. Né? Eu quero menos problema possível na minha vida, então deixa isso para outra pessoa. Agora, esses que vão se habilitar, e ali já tem um medo. De onde vem esse medo? Então, o medo, na realidade, ele é característica da personalidade da pessoa. Então, vamos dizer que muitas pessoas, o ser humano, ele tem a genética, e aí, junto com aquela genética que eu nasci, desenvolve o meio cultural e o meio experimental. É a vivência dele. Experiências, né? São as experiências. Então, a experiência, o cultural, a cultura que eu vivo e o genético. As experiências dele podem ter sido muito fóbicas. Ele pode ter tido uma mãe com medo de tudo. Sabe aquelas mães? Tudo. Não faz isso. Se pudesse, colocava numa bolha. Não faz isso, você vai se machucar. Olha, isso é perigoso. Não sobe aí, tal e coisa. Uma mãe dessa, ela vai criar um filho medroso. Não tem como. E assim, sem culpar as mães, né? A gente sempre quer aquele espírito super protetor, mas atrapalha também. Atrapalha. As mães têm por que serem assim. Então não é culpar a mãe. É ver o que aconteceu com ela para ela ser assim. E muitas vezes a falta de condições de se tratar. Sim. Então é uma mãe ansiosa, uma mãe que chega quase a um neurótico, mas essa mãe foi criada dessa maneira. E vai se repetindo o comportamento. E vai se repetindo. Então ninguém pode culpar ninguém. É só você olhar. O que a minha mãe passou? Por que ela tem medo? Então, essa história de vida, essas experiências que a pessoa passa, quando ela chega ali, ela já tem uma personalidade. E às vezes pode nem ter sido uma questão da criação, de ter presenciado um acidente, sofrido um acidente. Eu peguei uma vez uma mulher que, pesquisando a vida dela tal e coisa, ela tinha medo porque ela morava numa esquina e a sacada do quarto da mãe dela era avançada. E sabe aquelas esquinas micadas que dá... Tudo acontece. Todo dia, toda semana tem acidente. E ela ficava ali na sacada assistindo os acidentes. Não tinha nada a ver com os acidentes. Mas foi bloqueando. Mas foi. A pessoa que perdeu um pai, uma mãe e uma tia de acidente de carro não conheceu a pessoa, mas ela tem essa história repetida na família. Né? Então, não, morreu de carro, olha isso, olha aquilo. Então, a criança, carro é perigoso, vai introjetando todas essas informações. Exatamente, vai fazendo parte do crescimento. E aí, a hora que ele chegou ali para se habilitar, isso pode aflorar. Ah, não, tenho medo disso, tenho medo daquilo. E aí,
existe a instituição autoescola, que infelizmente ela pode ser muito boa, mas o código, ele reza 20 aulas. 20 aulas de 50 minutos é insuficiente para qualquer pessoa aprender a dirigir. Eu sou a Patrícia Villanova e hoje eu recebo Cecília Bellina, especialista, psicóloga, especialista em ajudar pessoas que têm medo de dirigir a seguir em frente. E nós falávamos a se libertar. Porque saber dirigir, quem gosta, né, gente? Porque tem gente que não quer mesmo e tudo bem. Mas eu acho que ter um carro, você poder ir e vir, né? É liberdade, é libertador, é libertador. Você não depender do marido. Infelizmente, a gente mora num país que o transporte coletivo não facilita muito a vida. Facilita muito. É verdade. Então, a gente precisa, né, do automóvel para ir, vir com mais conforto, com mais rapidez. Então, o não dirigir acaba deixando a pessoa muito limitada. Sem dúvida. A gente falava no bloco anterior sobre autoescola, hoje a obrigatoriedade ali das pessoas que estão tirando habilitação, que elas precisam fazer 20 aulas obrigatoriamente de 50 minutos. Sim. O que não prepara uma pessoa, o que não ensina uma pessoa a dirigir. Que não ensina uma pessoa a dirigir e não prepara para o exame. Não prepara? Então, para a pessoa ser bem preparada para o exame, ela teria que saber dirigir. Porque aí ela ia para o exame consciente do que ela está fazendo. Só que 20 aulas não dá tempo. Só que o candidato chega lá, ele não quer fazer, porque no mínimo 20, ele pode fazer 50. Ele não quer, ele quer fazer 20. Então, não... Se pudesse, faria menos. Na minha época, eu fiz uma. Então, não resta outra alternativa para a instituição a não se preparar para o exame, para essas 20, porque ele quer passar. O exame, ele quer passar. Pode ser por financeiro, pode ser por tempo. Ele chega lá, ele quer fazer 20. O pacote da autoescola já vem às 20. E aí, ele vai decorar. Só que é uma decoreba que ele sai de lá sem saber dirigir. Aí pegou a habilitação, vamos lá para a vida, como ela é. E ele não sabe que ele não sabe dirigir. Ninguém contou para ele ou para ela que ela não sabe dirigir. Muito pelo contrário, aquilo lá está escrito que ela pode andar onde ela quiser. Território nacional. Tem um certificado. Ela tem um certificado. E aí a pessoa sai. Toma uns sustos. Mas assim, muito, muito, muito grandes. Ou até dá uma raspadinha, como é muito devagar, não chega a sofrer um acidente, tal e coisa. E aí ela se assusta. Aí ela tenta de novo, puxa vida, mas o carro morre, traz buzina. Fica uma situação tão insustentável, aquele carro no meio da rua, todo mundo buzinando. Aquilo passa a ser aversivo. E aí ela já, ou ele, não gosta disso. Por quê? Porque se torna sofrido. Então, aí a pessoa vai cuidar da vida. E larga lá a habilitação. Só que tem uma hora que o não dirigir também se torna sofrido. Porque às vezes você tem um carro na garagem, tem uma situação de pânico que você precisa resolver ali. E aí você não desenvolve, você não pode trabalhar, levar seu filho na escola, ir no supermercado, tudo ao mesmo tempo, tal e coisa igual a mulherada faz mesmo. E aí se torna uma trava na vida da pessoa. Perante essa trava, Patrícia, ela começa a se sentir incapaz. Só que o corpo humano, ele eu não tenho como falar para o meu corpo a ser incapaz só de dirigir. O resto, tudo, você é incapaz. Você é super capaz. Não. A hora que ela se sente incapaz até de dirigir, esse até eles que falam, elas, eles que falam, põe a sua autoestima lá embaixo. E aí começa a jogar na cara. Às vezes companheiro, às vezes pai, às vezes mãe, às vezes irmãos, colegas. Pô, você tem carro, não dirige por quê? É só pegar e sair. Começa a desfazer, né?
E aí vira realmente um problema muito sério. E ela não consegue. Cada vez que ela entra no carro, ela tem. Gente, eu falo ela. A muito pessoa, a ela. pessoa. É a pessoa. Mas também, 85% dos nossos clientes são mulheres. Falamos sobre isso. Então, e aí, essa pessoa começa a ter muito sofrimento quando se vê diante do carro. Abandona até aquele momento da vida que ela já tem um bom emprego, fez faculdade, já comprou casa, já. Poxa vida, eu poderia estar no conforto do meu carro. Estou dentro de um ônibus, estou esperando Uber na chuva, estou esperando táxi, estou dependendo de carona. Aí aquilo começa a incomodar. Aí ela procura ajuda. Mas nós temos clientes, tanto homens e mulheres, de 18 até 85 anos. E chega já chegou uma história que a mulher chega e fala assim, ah, eu até que dirijo, mas sempre escuto aquela, tinha que ser mulher, né? Porque tem essa rotulagem de que mulher dirige mal, de que sociedade, cultura, Isso ajuda. ridículo, né? Ridículo. Isso ajuda, né? A esse medo, potencializar o medo. Ao ambiente aonde você vai se comportar ficar mais ruim, mais desagradável. Eu já não gosto, eu ainda vou, a primeira hora que meu carro desligar, vai passar um engraçadinho e vai mandar lavar roupa, pilotar fogão. Então, aí, cada vez ela vai se afastando mais daquele comportamento. Teve uma situação, logo que eu me habilitei, eu já trabalhava, e tinha uma amiga que a gente ia um dia por semana, a gente ia com o carro dela pro trabalho. E furou o pneu. Ela tinha um Uno. Furou o pneu. A mesma que eu te contei lá fora. Furou o pneu. E aí a gente tava procurando o step no porta-mala. Porque o meu carro era no porta-mala. E era na frente de uma padaria. Final do dia. Um monte de homem assim, ó. Braço cruzado, rindo da nossa cara. Porque eu falava assim, não é possível, esse carro não tem step. Aí um bonitinho lá falou assim, o step do Uno é na frente. Eu falei assim, então você tá aí tirando barato, por que você não vem e troca o pneu pra gente aqui? Eu sempre despachada com as coisas, né? Então, existe muito esse preconceito também, mais né? Uma mulher no volante. Cultural, e eu não julgo que seja cultural só no Brasil, né? O carro ainda é um objeto mais masculino do que feminino. Um carro em casa de quem é? Do pai. Do pai. Né? Pode até ser a mulher que comprou, mas é do pai. É o pai que dirige mais. Sim. O pai sempre vai para o banco do motorista, a esposa, mesmo dirigindo, ela vai sempre para o passageiro. Porque o homem, Patrícia, ele dirige por prazer. Por que que quando a gente vai no aniversário de 1 ano de idade de um menino, a gente leva um carrinho? Né? Por quê? Porque eles gostam mais, é mais prático, é mais prazeroso. É brinquedo de menino, né? E para normalmente a gente leva bonequinha. Por quê? Porque é afetivo. Então, é cultural, né? E as mulheres têm bem mais medo que os homens. Os homens, queira ou não, você andar de bicicleta é uma experiência de trânsito. Você andar de moto, você andar de qualquer veículo, seja propulsão humana, é experiência. A mulher, nem todas andam de bicicleta, nem todas são aventureiras, nem todas andam de patins, tem medo de cair, skate, tudo isso é mais masculino. Graças a Deus, agora a mulherada tá lá se Curiosamente, você né? falou aí, curiosamente, eu tenho uma filha de 10 anos que ela anda de patins, faz aula de patins, anda maravilhosamente. Ela anda de skate e o sonho dela é dirigir. 10 anos. Delícia. Mamãe,
Só vou poder dirigir com 18 anos mesmo, filha, só. Só. Mas ela quer sentar ali do lado, quer colocar a marcha, sabe? Então, acho que ela Então, cresce nesse ambiente de tudo que eu isso. gosto, meu marido gosta, e a gente incentiva, e eu andava de skate, então a gente vai Tudo criando isso ali tá o mudando. ambiente. Tudo isso está mudando. Graças a Deus, É. né? Tudo isso está mudando. O que era quando eu comecei há 40 anos atrás, não é mais, né? Agora eu quero tocar num assunto, já que a gente tá na conexão das mulheres, que muitos maridos utilizam o carro com medo para deixar essa mulher em casa. Sabe? O que acontece? E é muito, e ainda acontece hoje em dia. A mulher vai tirar a carta, ele dá uma hora, aí ela tira a habilitação. Ela começa a dirigir, ele começa a perceber que aquela mulher, dentro de um carro, arrumadinha, ela chama muito mais atenção do que pendurada dentro do ônibus. Ela se arruma mais, ela veste a roupa que ela quer, porque dentro, para você sair a pé ou de condução, nem sempre você pode pôr a roupa que você quer, você tem que pôr uma roupa mais apropriada. E aí ele vê que ela começa a se arrumar. Muita liberdade pro meu gosto. Muita liberdade para essa mulher. E aí ele faz o serviço. Você já viu que dirigir é perigoso? Você já viu cada vez que o carro... Olha o que está acontecendo. Olha como você não tem jeito para isso. Se fosse delicadinho assim, tava bom, né? Mas vamos... Olha o que acontece. Tem uns, e não são poucos, que começam a levar... Na época do jornal impresso, eles levavam fotos de acidente. Isso elas retratavam para você? Retratavam. Ele toda manhã punha uma foto de acidente. Olha, por que eu não quero que você dirija? Quero te proteger. Eu quero te proteger. Hoje, eles mandam vídeo para as mulheres. E aí, elas já têm aquele receio do novo. E daí, para elas ficarem com medo e achar que isso não é para elas, ou seja, ele ensina para o cérebro dela que aquilo não foi feito para mulher. E ela aprende. E aí, quando ela me procura, toda travada, ou porque esse marido faleceu, ou porque ela enviuvou, ou porque ela resolveu ela se separou, ou ela resolveu dar a volta por cima, ela tem um carimbo no cérebro. Dirigir é perigoso, dirigir é sofrido. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa crença negativa que ela tem do dirigir e colocar uma crença positiva. A Cecília é bonito, né? Mas como é que faz isso? Não é difícil. Para cuidar qualquer tipo de fobia, e isso em qualquer país, em qualquer área da psicologia, em qualquer área da psiquiatria, é enfrentamento. Não existe no mundo ninguém que cuida de fobia se não for enfrentamento, tá? Então, a pessoa, quando ela vai se tratar, ela é orientada a começar a fazer enfrentamentos. Enfrentamentos mínimos. Às vezes o enfrentamento é pôr e tirar o carro da garagem. A garagem é difícil, então o enfrentamento é alguém põe o carro na rua, você dá uma voltinha. Às vezes não é tanto que enfrentamento é ficar 5 minutos dentro do carro. Nossa. Conforme a pessoa. E aí, quando esses enfrentamentos começam, o enfrentamento, o comportamento vai mostrar para ela, ela deu uma volta no quarteirão, vamos supor aquele quarteirão bem Pequenininho. pequenininho, bem sem trânsito, bem tranquilo. Mas aí ela está mostrando para o cérebro dela que ela é capaz. Eu posso. Olha, como assim eu não posso? Então, o comportamento realizado combate a crença. E quanto mais ela for reforçada, quanto mais ela se der bem, quanto mais ela começar a dirigir, quanto mais aquele comportamento começar a trazer satisfação, rapidez para ela, ela mata essa crença negativa.
Muito bem, tô gostando de ver. Viu? E não é só medo de dirigir, acho que a gente tem E muitos olha, medos na vida. Patrícia, deixa eu falar uma coisa. E você pode fazer isso que eu estou falando. Você pode pegar o seu carro, fazer isso que eu estou falando. É, Começa a fazer terapia. Começa progredindo dia a dia. progredindo dia a dia. A aprendizagem é repetição. É Não como se esqueça. tocar um instrumento, né? Que você Exatamente. É como andar, tocar um instrumento. andar de bicicleta. É Prática. repetição. Muito bem. Cecília, só que assim, se eu aprendo com os erros dos outros e com os acertos dos outros, tudo fica mais fácil também, né? Óbvio que não só escutando, você enfrentar e executar, colocar a ação naquele problema, e no caso, neste caso, em dirigir, é o que vai surtir um efeito e um resultado. Como começou esse trabalho seu de terapia em grupo pro medo de dirigir? Então, na realidade, eu comecei no carro, né? Eu ali no banco do passageiro. Uma hora eu percebi que eu estava sendo mais uma instrutora do que uma psicóloga, porque a pessoa ali, ela está muito ansiosa, ela está muito nervosa, É muita informação, né? ela não vai me deixar falar, ela não vai escutar o que eu falo e ela não vai falar. Então, que terapia é essa? Então, porque eu sempre trabalhei com uma equipe, porque é muita gente. Uhum. Então, eu sempre trabalhei com uma equipe. A gente começou a perceber que as pessoas desenvolviam o tema em sala de espera. Você chegava, você escutava a sala de espera, mas e daí o que aconteceu? Conta para mim, o que você fez daí? Olha, eu também tenho isso, meu marido também é assim, tal e coisa. Aí eu peguei uma outra psicóloga mais experiente e falei, vamos criar um grupo modelo, sem cobrar nada, vamos ver. E aí a gente percebeu que nesse grupo modelo as pessoas tinham mais vontade de fazer as tarefas. As tarefas são os enfrentamentos que a gente passa. Como eu falei aqui, ninguém perde medo sem enfrentar. Então, além de você conversar com a psicóloga, você tem a lição de casa. E na outra aula a gente compartilha. Na outra aula a gente compartilha. Nós fizemos, deu super certo, as pessoas pararam de desistir tal e coisa, mas é difícil mudar um método. Aí aconteceu de, nessa época, eu abri a primeira unidade do Rio de Janeiro. E aí eu já tinha algumas mídias, já tinha feito bastante. Eu fiz Jornal Globo, que é o principal do Rio de Janeiro. Capa. Matéria de capa do Jornal do Carro, que chama Carro e Etc. A capa inteira sobre medo de dirigir. Tá. Como não bastasse, deram uma notícia no Jornal Nacional. Psicóloga paulista chega no Rio para tirar medo das cariocas. Você imagina a quantidade de pessoas que nos procurou. E eu não tinha pessoa suficiente para atender aquela demanda muito grande. E aí eu falei, sabe aquela nossa experiência de grupo? Ok, vamos pôr todo mundo em grupo. E aí foi Super funcionou. super funcionou, super deu certo. E aí eu passei o grupo para o método. E agora, né, há 5 anos, com a pandemia, você conseguiu expandir isso online. Além da pandemia, um pouco antes, o CRP, ele liberou psicologia, psicoterapia online. E ele liberando, aí foi mais fácil. Aí com a pandemia tal e coisa, nós começamos o online. Tanto é que não existe mais as clínicas Cecília Bellina. Agora é o Instituto Bellina, que é totalmente online. Então, você vai entrar num grupo, você vai pegar gente de fora do país, você vai pegar gente dos Estados Unidos, você vai pegar gente da Amazonas, do Nordeste, do Sul, de São Paulo, do Rio. E isso também enriquece. Com certeza. E eu acho que eles compartilham das mesmas dores. O motivo de reunir o grupo é... Mas você cura outras feridas também, com certeza, nesses grupos, não? Cura outras feridas. E esses grupos, Patrícia, eles são tão gostosos que as pessoas saem de lá
Não, mas eu não quero sair do grupo, tá? Aí tem grupo de ansiedade, tem grupo de depressão, tem grupo de autoconhecimento, Que legal. né? Então as pessoas perdem o medo de dirigir, mas às vezes querem continuar em grupo, porque o grupo é um tratamento muito efetivo, um tratamento mais rápido, porque é todo mundo que tem. Porque tem dia que você vai para terapia e você fala assim: ah, eu já não estou muito afim de falar, não tenho o que contar, não tenho nada. É. Mas naquele grupo vai ter alguém a fim de falar. Vai ter uma semana, alguém que teve uma E semana você mais só agitada. ouvir também te ajuda muito. Exatamente, exatamente. Então, ele é mais efetivo, ele é mais econômico. Sim, sem Porque dúvida. é todos que pagam uma psicóloga. E ele é mais rápido. Então, realmente, eu não indico outra coisa. Psicoterapia é vida, seja para o medo de dirigir, seja para uma crise de ansiedade, seja para uma crise de Sim, pânico. é autoconhecimento. É autoconhecimento, é vida. Porque a gente passa a vida sem se conhecer. Né? E a partir do momento que eu me conheço, tá bom, eu, Cecília, sou ansiosa, tá? Sou mesmo. Eu também. Super ansiosa. Então, eu sou ansiosa, tá? O que acontece com a minha ansiedade? A minha ansiedade fica imaginando besteira. Aí eu vou lá na Patrícia. Ai, meu Deus, e se eu esquecer? E se eu gaguejar? E se eu errar? Fica pensando um monte de besteira, tá, Cecília? Você pode pensar suas besteirinhas, que elas aparecem mesmo. Tá? Eu converso comigo, eu me conheço. Chega lá, Cecília, tudo isso vai passar. E você vai falar como sempre falou, até demais. Né? Porque você tem autoridade sobre o tema e você também Exatamente. tem autoridade sobre si. Exatamente. Então, o autoconhecimento, o grupo traz no alto. Por quê? Porque você se conhece através de você, através do outro. Então, eu sou, assim, fissurada por terapia de grupo. Quantos anos já tem essa sua profissão que você ajuda mulheres não, pessoas, homens, mulheres a ser 40? 40 anos. 40. É o seu propósito de vida? Virou. Não vou falar que eu Foi, não, imagino que não. É o meu propósito de vida. É o meu propósito de vida. Inclusive, um dia quero montar alguma coisa. Eu já participei muito, eu participei da confecção do Código Nacional de Trânsito, eu participei da correção. Que legal. Mas tem muita coisa para mudar no trânsito, tem muita coisa para mudar no código, tem muita coisa para mudar na política de trânsito. E eu quero fazer uma diferença ainda. Eu trabalho bastante, mas eu ainda quero fazer uma diferença. Mas eu acho que eu já fiz na vida de muitas pessoas. Com certeza. É assim, eu quero te agradecer por. Eu sei que você é uma pessoa que tem notoriedade no assunto, já foi no Jô, né? Fui no Jô. Que legal. Claro. E você me contou que a produção do Jô ali foi investigar e você me conta aí essa história. Quando eu fui no Jô, na realidade, eu fui numa pessoa muito famosa chamada Boris Casoy. Ah, conheço. E o Boris Casoy falou assim: você tem assunto para o Jô. O Jô ia adorar te entrevistar. Toma esse telefone, que é da equipe lá, e liga e fala que eu estou te indicando. Aí todo mundo, você vai ligar? Coloquei no bolso o telefone. Falei, não, eu não tenho estrutura para enfrentar o Jô Soares. Quem não tem competência não se estabelece. Eu primeiro vou ter competência, vou ter uma equipe, vou ter um lugar legal. Vou tirar meus medos da frente. Exatamente. Aí procurei o Jô, e aí a equipe dele veio me entrevistar. Eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas a equipe dele veio me entrevistar. Veio saber antes até que ponto era verdade. Que eu falava que eu era pioneira, que eu era a primeira. E aí, eles que tinham mais domínio na época da língua inglesa, tal e coisa, eles foram procurar o que existia no mundo. E eles encontraram um trabalho no Japão que fazia a mesma coisa que eu, virtual. Enquanto eu fazia no carro, os japoneses faziam virtualmente. E mais nada. E aí eles falaram, você não é a pioneira no Brasil, você é a pioneira no mundo. Que legal. É legal, já escrevi livro, dou aulas e eu tenho muito. Que legal. E hoje ele já está no Conexão das Mulheres, olha que legal, eu também tenho muito orgulho de te receber aqui.
Que orgulho de estar aqui. Muito obrigada. Eu quero te agradecer. E, ó, a Bruce Cooks, a nossa parceira, tá te mandando uns cookies deliciosos aí para você se deliciar. Com certeza, eu vou me deliciar. Você quer deixar alguma dica para as mulheres? Para as mulheres, eu falo mulher, gente, porque a gente está aqui no Conexão, mas para as pessoas enfrentarem seus medos? Então, não deixe o medo paralisar a tua vida, seja ele de avião, seja ele de carro, seja ele do que for, não deixa. O medo é curável e é curável através do enfrentamento. Se você conseguir fazer em casa, sozinha, ok, é um medo pequeno, é igual resfriado que você às vezes cura em casa. Passa. Se você não conseguir, procura ajuda profissional, que você vai conseguir. Você não precisa viver a vida com uma trava, com uma paralisia, com alguma coisa que te bloqueia. Você pode se livrar disso. Muito bem. Cecília, muito obrigada. Deixa o Instituto Belina, tem rede social? Instituto Belina, @Cecília Belina com 2 L's. Muito bem, a gente vai deixar aqui tudo para vocês. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá.